Oi, oitavoano, bom dia. Voltamos, vamos continuar falando aí sobre o governo e o reinado de Dom Pedro I. Nós vimos na videoaula passada que ele estava numa atitude muito autoritária porque estava criando leis sem ouvir a opinião dos dois lados. Sem ouvir o que realmente o Partido Brasileiro pensava a respeito disso, sem ouvir o que o Partido Português pensava a respeito do que ele pretendia fazer. Então você viu que ele criou o poder moderador e ele também passou a ter a inimizade de muitas pessoas por essa atitude autoritária que ele toma quando a Constituição fica pronta. Então nós vemos aí o primeiro grande movimento, a primeira grande revolta que vai surgir no Brasil, como se fosse em repúdio, como se fosse pela atitude ruim que Dom Pedro I teve. E qual revolta e qual movimento é esse? Abre sua apostila, página 8, que ele vem trazendo para a gente a respeito da Confederação do Equador. Não é lá no país Equador, não, é aqui no Brasil. E o principal motivo de movimento contra Dom Pedro é a postura autoritária que ele já vem tomando desde quando ele foi coroado. Criar o poder moderador, em que ele era um poder absoluto, em que ele poderia mandar no legislativo, no executivo, no judiciário, foi a gota d'água. Então nós vamos falar um pouco sobre esse movimento na videoaula de hoje. Vamos para a página 8 para a gente entender que movimento foi esse e por que esse movimento foi chamado Confederação do Equador. Já vou explicar para você já. Os estados brasileiros que fizeram parte desse movimento foram os estados da região Nordeste, que estão próximos à linha do Equador, por isso o nome Confederação do Equador. Vamos lá? Página 8, grifa comigo. As medidas centralizadoras tomadas por Dom Pedro I causaram descontentamento entre os brasileiros. As reações não demoraram a ocorrer. A Confederação do Equador foi a principal revolta interna do primeiro reinado. Nesse período, o imperador também enfrentou uma disputa externa, que foi em relação ao território da província Cisplatina. Vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos falar então da Confederação do Equador. A outorga da Constituição de 24 não foi bem aceita pelo Partido Brasileiro. Então você vê que os brasileiros não viram com bons olhos a atitude de Dom Pedro de criar essas leis sozinho e também de criar o poder moderador. Dom Pedro I, uma das primeiras consequências dessa oposição foi a eclosão da Confederação do Equador em Pernambuco. Ela se inicia em Pernambuco, mas depois vai ter a adesão de vários estados brasileiros. Aí no mapa, pode dar um destaque, circular ou passar um marca-texto. Nós estamos vendo quais são os estados que participaram desse movimento. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, juntamente com Pernambuco. A província de Pernambuco continha um forte movimento liberal, que já havia se chocado diversas vezes contra as medidas centralizadoras do governo português. O início do conflito entre os pernambucanos e o governo ocorreu em 24, com a nomeação de Francisco Paes Barreto como presidente da província. Bom, tudo começa com a nomeação desse governador de província, mas na verdade, no fundo, a gente sabe que esse não é o principal motivo. Vocês sabem que a região Nordeste já tinha um ressentimento com o governo português há muito tempo, desde quando a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebendo vários benefícios. Lembra que eu já havia comentado com vocês sobre esse assunto. E agora, essa atitude autoritária de Dom Pedro, de querer criar o poder moderador, de mandar em tudo sozinho, isso foi juntando e virou a gota d'água. A nomeação desse cara que os pernambucanos não queriam foi só mais um motivo. Na verdade, o motivo era muito maior, tá? Dom Pedro, revoltados com a interferência de Dom Pedro na política local, os líderes liberais de Pernambuco iniciaram uma campanha que tinha por objetivo chamar as províncias vizinhas. Aí ele cita quais são que foram aderindo, que eu já falei para vocês. Lá embaixo,
O movimento foi liderado por intelectuais e grandes proprietários de terra, além de jornalistas, como Cipriano Barata, que era muito famoso, inclusive, no Brasil. No início, e Frei Caneca, grifa aí o nome dele também. No início, a Confederação do Equador angariou o apoio de vários grupos. Esse movimento foi até crescendo no início, mas quando chegou no conhecimento de Dom Pedro, quando essas informações chegaram no Rio de Janeiro, que estava tendo uma rebelião em Pernambuco, qual foi a atitude que você acha que Dom Pedro teve? Claro, ele organizou suas tropas, mandou em direção ao Nordeste e a ordem era para acabar com a revolta de qualquer maneira. Então, os principais envolvidos foram presos, inclusive Frei Caneca, que era um dos líderes do movimento, um padre, gente, podem acreditar, isso mesmo. Ele era um dos líderes do movimento, ele foi fuzilado. Na próxima página, você vê essa imagem tão famosa que mostra o dia da execução de Frei Caneca. Vamos grifar lá em cima comigo. Para reprimir o movimento separatista, Dom Pedro I enviou suas tropas. Todos os líderes da Confederação do Equador foram presos e julgados. Cipriano Barata e Frei Caneca foram condenados à morte, reafirmando assim a autoridade do imperador sobre todo o território brasileiro. Então você vai ver ao longo do capítulo que vai surgir muitos focos de revolta, mas Dom Pedro, sempre com essa atitude autoritária, vai reprimir o movimento de qualquer maneira. Tá? Vamos falar sobre outros problemas que Dom Pedro enfrentou, mas na próxima videoaula. Por enquanto a gente fica por aqui. Beijo e até mais!